Bem-vindos a mais um podcast do RTM Advogados. Eu sou o Leonardo Magalhães e hoje vamos falar de planejamento sucessório. Estamos aqui hoje com a doutora Marina Raposo Tavares, a doutora Beatriz Santos e o nosso conselheiro, senhor Adão Tavares. Doutora Marina, a palavra está com você. Hoje, a pauta do nosso podcast, vamos falar e tratar de cases do escritório e as dúvidas frequentes que chegam até nós. Então, é muito importante, a gente sempre prioriza falar que o planejamento sucessório, ele envolve várias áreas do direito. Então, nós precisamos de ter conhecimento em direito de família, direito societário e direito tributário. E hoje nós vamos contar alguns atendimentos que já tivemos no escritório, como é importante saber o regime de casamento, o envolvimento, qual o impacto que tem dentro de uma empresa, né? O detentor, digamos assim, do patrimônio, ele é sócio de uma empresa, o que impacta o regime de casamento? Então, a gente sempre prioriza e precisa fazer o planejamento sucessório envolvendo várias áreas do direito. Nós já atendemos aqui, né, Bia, clientes que, em função de um divórcio, e talvez por desconhecimento, que no divórcio a partilha foi feita para que a ex-esposa entrasse na empresa. Exato. Né? E às vezes isso não é a forma correta de se fazer. Então vem lá desde um contrato social que não tem a previsão e até mesmo um desconhecimento, né? Porque a ex-esposa, por exemplo, não tinha uma afinidade com os sócios para estar ali dentro da empresa. Então, nós pensamos em outras soluções, Exato. Né? E, assim, até a questão dela entrar na empresa e não só ter afinidade com os sócios, mas também o fato de que, às vezes, o casal ali terminou o vínculo conjugal, às vezes eles não querem manter um vínculo ali de proximidade, de trabalharem juntos. Então, nesse caso, nós elaboramos, né, o contrato com cláusulas bem específicas para alguns casos parecidos com esse, onde a gente vai colocar de forma muito clara que, num caso de eventual divórcio, né, então um deles o que comprar a parte do outro, o outro vai sair da sociedade, para evitar esse tipo de situação. Sim. Então, é muito importante esse conhecimento, né? Porque muitos clientes chegam até aqui e não têm a noção. Estamos falando em regime de casamento, mas é união estável também, né? Então, ela tem um impacto, ela pode ser, na união estável, pode ser eleito um regime, né, do casal, seja separação total, comunhão parcial, muitos desconhecem isso. Então, é muito importante esse conhecimento. Inclusive, Marina, se não for, né, escolhido um regime tanto na união estável, vai para o regime da comunhão parcial de bens, que é o regime comum. Igual no casamento, se você não escolhe, vai para o regime comum. E às vezes muitas pessoas não têm esse conhecimento de escolher o regime adequado, porque o regime de bens ele visa justamente a proteção do patrimônio. Para evitar, né, uma confusão patrimonial ali numa eventualidade de um divórcio, de um falecimento. Então é muito importante a escolha do regime. Eu queria dar uma pincelada só numa questão que é referente ao que vocês disseram com relação à intenção ali do sócio, né, dentro da empresa. Quando você constitui uma empresa, você tem um ânimos de comunhão com o sócio ali, de conduzir o negócio para obter lucro. Então, numa situação dessa, quando vem um sócio extraterrestre, vamos falar assim, né? Uma pessoa que está totalmente alheia ao negócio, de repente ela cai ali de paraquedas, aquela animosidade ela deixa de existir. Então é por isso essa nossa preocupação dentro do direito societário em analisar isso e preservar essa situação para que a empresa se perpetue no tempo, né? O que a gente chama de legado. Sim. E isso pode acontecer também, a questão de entrar uma pessoa ali que não faz parte do quadro societário, uma pessoa estranha, isso pode acontecer também na sucessão, com relação aos herdeiros. Exatamente. Se você não tiver uma cláusula no contrato social muito estabelecida, vedando a entrada desses herdeiros, em caso de falecimento de um dos sócios. Prazo, né, para pagar isso, numa prazo. Sucessão. Exatamente. Se me permite, indo um pouco na linha aqui do Léo, quando você, além da sinergia com o quadro societário, né?
O conhecimento, na hora que você citou perpetuidade, isso pode de fato ser um fato que agrega se conhecer ou inverso, não conhecendo a operação de uma empresa em si, né? Haja então que esse análise da partilha tem que ser muito bem estudada, direcionada dentro do planejamento, né? Sim. Exato. Então, muitas das vezes os clientes chegam até nós, já falamos isso outras vezes, mas eu quero constituir uma holding, né? Sem até mesmo saber o que se trata uma holding. Então, nós apresentamos no escritório que o universo é maior, por isso nós priorizamos falar em planejamento sucessório. E a holding é apenas uma das ferramentas. De fato, ela é a principal, né? Porque ali a gente vai conseguir organizar uma sucessão tranquila, a perpetuidade do patrimônio, mas a holding não é a ferramenta exclusiva, não obstante ser a principal. E também é importante falar que o planejamento sucessório, ele não é imutável, ele pode ser alterado. Ao longo dos anos, o patrimônio vai ser alterado, a família, né, seja um evento de falecimento, divórcio ou mesmo nascimento, né, de filhos. Então, a família vai mudando e o planejamento, com o tempo, o ideal é que ele também vá se atualizando, né? E hoje também tem-se uma certa urgência, que estamos sendo muito procurados em função da reforma a reforma tributária que já está batendo aí na porta. Então, esse ano ficou muito em evidência o planejamento sucessório em função principalmente de 2 impostos, que são o ITCMD, porque ele vai ter uma alíquota progressiva. Então, nós hoje que estamos em Minas, nós temos uma alíquota fixa de 5% sobre as doações ou sucessão, e esse imposto tende a chegar até 16%. E ele vai aumentar conforme o patrimônio vai aumentando. Então, as famílias que já tiverem feito a holding, que seja, né, ou planejamento sucessório, já vão eliminar um pouco dessa questão, vão antecipar, né, antes da reforma, por isso a urgência. Só eu acho que essa linha de enxergar hoje, né, e de se antecipar um pouco, ela faz todo sentido. Sim. E, Marina, a questão da redução de impostos no planejamento, ela acaba compensando mais, caso a pessoa não faça o planejamento e venha o inventário futuramente? Sim, fatalmente. Até porque dentro de um planejamento sucessório, nós apresentamos ali para o detentor do patrimônio como que fica a carga tributária num contexto de inventário, né, que ela tende a chegar até 30% do patrimônio, e dentro de uma holding, por exemplo, vamos colocar, ou doações de cotas, de imóveis, né? A gente faz a apuração desses impostos, porque sendo um cenário ou outro, vão ter impostos. Sim. Na transmissão do patrimônio. Mas nós conseguimos fazer para que tenha uma melhor carga tributária. O que, na verdade, também é bom falar que nem sempre isso é o ponto principal, né? O objetivo, às vezes, não é somente ter uma menor carga tributária, mas também uma segurança. Sabemos que tem contextos familiares, por exemplo, como nós já atendemos, que o detentor do patrimônio já foi casado, divorciado, casou novamente, filhos do casamento anterior, filhos do casamento atual. Então, isso também, eu falo que é imprescindível, né, o planejamento dentro desse contexto, porque uma desavença numa sucessão acaba dificultando ali a transferência de um imóvel, por exemplo. Né, que vão ficar aquela briga no judiciário ao longo de muitos anos. Então, às vezes, o imóvel vai até perder um certo valor de mercado, né, por causa de desentendimentos. Na verdade, como você bem colocou aí, podemos falar assim, não existe um modelo padrão. O que a gente busca quando o cliente vem até nós é exatamente entender a dor dele, a necessidade dele, para aí sim pensar no melhor modelo para ele, né? Exato. Tanto que, na maioria das vezes, nós apresentamos mais de um cenário. Até hoje, não conseguimos clientes que têm apenas um cenário, né? Mas, desculpa, mas dentro do que você citou de exemplos, aquela que a esposa e o marido não tinha filho, a sogra, Sim, acho que vale sim. colocar.
É um caso que também nós atendemos, que chegou até o escritório, que quando o casal não tem descendentes, né, ou seja, não tem filhos, a partilha é feita com os ascendentes, sogro ou sogra, se vivos. Então, isso às vezes assusta um pouco, não é pelo fato de partilhar, né? Mas já atendemos um caso muito complexo em que o marido faleceu e, ao fazer a sucessão, a sogra tinha uma doença muito grave, não respondia por si, né? No caso, Alzheimer. E aí a partilha teve que ser feita e depois de pouco tempo ela veio a falecer. Então, foi incluído, inclusive, os cunhados na partilha, né? Então, assim, é importante porque dentro de um planejamento sucessório, você também permite que o cônjuge sobrevivente tenha a maior parte. Porque senão você pode simplesmente perder o controle do patrimônio Perde que você muito. construiu, né? Eu poderia dizer assim. Sim. Né? E Tá perde aí. valores mesmo. Tá né? aí a importância do planejamento patrimonial, porque pensa, um casal aí demora uma vida para constituir seu patrimônio, empresas, imóveis, e aí um deles falece, não tem descendentes, não tem filhos, e do nada você se vê ali numa situação que você tem que dividir com cunhados, com ascendentes, Nada contra que os em cunhados, não, né? exatamente, que em tese não contribuíram em nada para a constituição daquele patrimônio. Mas até mesmo por questões assim empresariais. Nem todo mundo tem empresa, mas o que a gente mais vê aqui são pessoas que têm empresa e já tivemos acesso a muitos contratos sociais que não tinham nenhuma previsão. Ou Verdade. seja, uma empresa com sócio único, na falta dele, a empresa vai ser extinta, porque não tem uma Não tem previsão uma do contrato social. E muitas pessoas não têm esse cuidado, porque vai abrir um CNPJ, é ali Pega o feito modelo padrão. um modelo padrão, básico, e não se pensa nessas fatalidades, vamos colocar, divórcio, sucessão, e aí pode matar mesmo uma empresa num desses eventos, né? Até para desmistificar essa situação que você colocou, de que as pessoas acham que abrir uma empresa é só ir lá abrir um CNPJ. Não é. Abrir uma empresa é você sentar com os sócios, entender o que eles querem, pensar para os sócios situações que eles não vão pensar enquanto amigos, né, Adão? Pensar enquanto amigos, quando serão inimigos, porque a gente, enquanto advogado, não pode deixar de fazer esse exercício, né, de futurologia, mas uma futurologia jurídica, é pensar em possíveis problemas de desavenças no futuro e prever tudo dentro do contrato social. Coisa que, se você pegar o contrato social modelão, né, o padrão lá disponível na internet, ele não prevê isso. Então, a importância do advogado nessa situação. E sempre que não tiver previsão, vai para a regra geral. Igual essa situação que você falou, em caso de falecimento, se não tiver uma previsão muito específica ali no contrato social, a empresa vai ser extinta, que é a regra geral pela legislação. Você cuidou de tudo a vida inteira e depois simplesmente se vê a deriva. Exatamente. E se um falece, tem uma ali que deveria continuar, que às vezes precisa daquela renda, que é igual um caso que aconteceu com a gente aqui. Que tem o casal, eles têm uma empresa, eles dependem daquela empresa, não tem descendentes. Se um deles falece e não tem uma previsão muito específica no contrato, a empresa vai ser extinta e o cônjuge sobrevivente vai ficar à deriva. Sim, chega a ser grave. Muito A grave. situação e poucos têm esse conhecimento Poucos pleno, têm. né? E outra assim, pergunta que sempre chega até nós é: quando faz sentido fazer o planejamento sucessório? Preciso ter um patrimônio muito grande? E nós explicamos que não. Justamente por não existir um modelo padrão, faz sentido analisando o contexto familiar, se tem uma empresa envolvida, aquele detentor tem um CNPJ, imóveis. Então, às vezes tem um imóvel, mas ele tem um contexto familiar que ele precisa já deixar em vida estipulado o que é de cada um. É o caso de hold, é o caso de testamento, é o caso de doação com usufruto. Isso vai ser analisado em conjunto. Porque nós, como advogados, a nossa obrigação é mostrar todos os cenários e as implicações jurídicas e fiscais. E o detentor do patrimônio é que vai optar por qual cenário mais lhe convém, qual mais faz sentido. E dentro disso, inclusive,
A gente fala muito que entra a questão até da idade, né? Você pode falar bem pra falou gente. idade, você olhou para mim. Né? Eu comecei a entender por que também estou aqui. Né? Mas é verdade, Marina, porque, assim, acho que é impossível alguém, não vou dizer impossível, mas é menos possível alguém que tenha metade da minha idade, que já estou aí nos 70, ter o sentimento que eu tenho. E outro dia, inclusive, visitando um cliente com vocês, né, um senhor de 90 anos, ativo cognitivamente, ativo fisicamente, cuidando de negócio, com um pacote de coisas assim, banco e tudo. Como essa pessoa se sente, né? Eu me coloco no meu lugar e coloco no lugar dele. Então eu acho que a sensibilidade de vocês em relação a isso, de como conduzir, não só psicologicamente, mas qual que é o modelo que você citou antes, serve para aquele momento, já que você também citou que ele não é estático, mas que também não coloque essa pessoa da minha idade ou mais, assim, poxa, estão querendo me matar antes da hora? A gente pensa, não pensa vocês que a gente não pensa não, porque a gente pensa. Né? Eu já discuti isso com a Marina em relação a mim. Então, é uma situação assim que precisa de ter realmente muita sensibilidade, muita competência jurídica, engenharia jurídica, sensibilidade pessoal. Por isso, eu realmente aproveito aqui para parabenizá-los, porque eu vejo vocês, nos últimos tempos, estudando tanto, né? Porque a cada processo, a cada novo cliente, são muitos novos desafios, né? Sim. E nós precisamos ter até uma psicologia, uma empatia. Não podemos ir na letra fria da lei. A letra fria da lei não serve para todos. Não. Acho isso legal. Nós até citamos aqui muitos casos que às vezes pode assustar. Poxa, estou falando pontos críticos. Mas não. Eu vejo também como boas coisas. Nós tivemos agora recentemente, se vocês me permitem, citar o caso do Silvio Santos. É verdade. Fez, parece, uma transição totalmente tranquila. E eu lendo, eu vi uma coisa das mais importantes para isso. É você ter, eu ter, a pessoa que faz o processo, o prazer, assim, a alegria de ver o seu patrimônio sendo gerido pelas outras pessoas, pelo filho, pela filha, pelo genro. Perpetuação. Perpetuação. Você em vida ver isso acontecer. Porque depois que morreu, pronto. Que o planejamento esteja feito, mas você não tem como desfrutar disso, né? E só para completar essa parte, uma pessoa de 40 anos vai fazer assim, bom, eu vou fazer planejamento sucessório hoje, tudo? Sim, em função do que eu acabei de falar e em função do que está vindo por acontecer. Né? Então, se tem 30, 40, 50, 60 ou 70 ou mais, ele cabe em algum momento. Concorda? Eu acho que estou dizendo certo. Até porque dentro desse caso que eu contei dessa cliente, né? No caso, ela nunca imaginou que o marido fosse falecer antes da sogra, porque na lei natural... Covid, né? Sim. A lei natural, a gente imagina que os mais velhos vão primeiro. Por mais que saibamos que não é assim, a gente pensa sempre assim. Não, o mais velho vai primeiro. O pai e a mãe vão antes dos filhos. É tudo que nós todos... Natural. A ordem natural é o que todos querem. Mas, nesse caso, não foi assim. Então, foi uma fatalidade. E aí, realmente, assim, virou a vida de cabeça para baixo. Na verdade, a gente tem um mito, né? Hoje, vamos falar na nossa sociedade, que é não falar da morte, né? Verdade. Mas... Quase uma coisa mística. É um fato inevitável e que nós não sabemos o momento. Por isso a importância do planejamento sucessório. Não tem como você prever quando aquilo vai acontecer, igual vocês deram o caso aí, né, de um filho falecer. A gente sabe da dor, tudo, etc. Mas temos que pensar nisso realmente, né, desmistificar essa situação,
na nossa sociedade e tratar isso de uma forma mais natural, que é um evento natural, a morte, né? Sim, verdade. E eu acho que quando se fala em planejamento patrimonial, muitas pessoas às vezes têm um mito, que é um mito, sobre você fazer um planejamento quando você tem um patrimônio maior. Verdade. Só que eu acho que isso muito é em decorrência do fato de que muitas pessoas, quando se fala em planejamento patrimonial, a primeira coisa que vem à mente é a hold. Então, imagina, nossa, vocês têm um patrimônio muito grande. Mas, é como você falou no início, existem vários outros instrumentos jurídicos que levam ao planejamento patrimonial sem ser necessariamente a hold. E isso vai ser analisado cada caso concreto. Cada caso, não existe um modelo padrão. Sim. Cada caso é um caso e a gente vai fazer uma análise apurada da situação e ver qual instrumento melhor e cabível para aquela situação. Sim. Outro questionamento, por exemplo, no caso, o pai, né, detentor de um patrimônio, tem mais de um filho, 3, 4 filhos, mas apenas um deles ajuda o pai na empresa. Os outros é médico, dentista, enfim, não vem ao caso outras profissões. Então, a gente também ressalta que existem os filhos herdeiros e os filhos sucessores. O sucessor é aquele que vai dar continuidade ao negócio do pai. Ele vai pegar o bastão do pai e vai continuar aquela empresa. E os filhos herdeiros é o que vão ter a parte deles do patrimônio por lei. Ninguém vai deixar ali de ter a sua parte. Mas o filho ou filha, né, sucessor que está ali ao lado do pai, ele pode ter algo a mais, sem que a gente afronte a legítima, né? Um caso de ilegalidade, por exemplo. Então, a gente pensa tudo nisso. A soma do patrimônio, todo mundo tem que receber o que lhe é devido, mas aquele filho que está ali ajudando na empresa, ele pode ter algo diferente, né? Numa previsão de algum instrumento. Sabendo que todo mundo ali tem sua parte legítima. Que ele pode dispor, aliás, sua parte que não entra na legítima, que ele pode dispor livremente, igual você falou. Sim. Se caso ele entender que é o caso ali na situação, no caso concreto. E aí também entra a questão da perpetuação, que o Adão falou, ali de um pai que vê que o filho está tocando a empresa, né, seguindo os passos dele. Então, olha a importância do planejamento. Além de fazer toda uma organização do patrimônio, ele tem toda a certeza que aquilo ali vai ter uma continuidade porque está nas mãos certas. Eu posso estar lá no conselho de administração, a execução Sem já perder tá... o controle, né? Sem perder o Exatamente. controle. Sem perder o controle. Exato. Então, nós, como advogados, entendermos, igual o Léo falou, a dor, o medo, o receio, enfim, ou o desejo também, do que vai acontecer com aquele patrimônio, sabe-se lá quando, que a gente não tem como prever, é muito importante. Então, nós temos que ter uma sensibilidade muito grande com o nosso cliente. E, às vezes, a gente não consegue numa primeira conversa, quase igual um psicólogo, né? A gente vai conversando, entendendo, e ali vamos tendo mais afinidade para chegar na melhor solução. Deixa eu fazer uma pequena interferência, né? Porque isso que você falou está muito ligado também assim, ao desenvolvimento de vocês da base de informações, né? Igual se eu chegar no médico, eu tenho que contar para ele tudo para ajudá-lo no diagnóstico. Sim. Vocês precisam de saber, literalmente, de tudo para diagnosticar o melhor modelo, né? Igual você citou no início, né? Eu até costumo falar isso nos meus atendimentos, né? Nos nossos atendimentos. Nós somos igual médico. Se não falar todos os sintomas, o diagnóstico fica errado. Isso aí é errado. Então, realmente, tem que abrir tudo para que nós possamos chegar na melhor solução jurídica, porque ela sempre tem mais de uma. Mas nós vamos ter uma que é melhor. Né? E como a gente vai chegar nos melhores cenários ou em todos os cenários se a gente não sabe nem qual é o seu patrimônio? Sim. Tem que abrir o É jogo. muito importante. Muita calma nesse momento, né? Tem que abrir o jogo. E até mesmo porque já fizemos planejamentos que, estrategicamente, nem todos os bens, por exemplo, vão para dentro de uma holding. Exato. Né? A gente tem que entender os objetivos também, aí falando mais de uma parte imobiliária. Então, a gente tem que entender, não, esse imóvel eu quero para isso. Né? Então, é importante isso também. E a gente tem também os ativos financeiros, né? Isso, muito Que importante. fazem parte desse patrimônio. E queria fazer uma pergunta aqui para o nosso convidado de hoje, o Adão, né, que além de nos honrar com sua presença, por ser também nosso conselheiro, tem excelência no mercado financeiro. E eu queria fazer uma pergunta para ele. Como que você pode descrever, Adão,
a correlação entre a área financeira e o planejamento sucessório? Boa, Léo. Bom, antes mesmo de responder, eu queria dizer, sim, estar honrado por vocês permitirem estar aqui. E muito honrado também de poder falar para os nossos clientes, para os futuros clientes nossos de vocês, né? E falar para N pessoas não é fácil, né? Então, com o tempo reduzido que a gente tem. Repete a sua pergunta para mim. Claro. Como que você descreve a correlação entre a área financeira e o planejamento sucessório? Não, assim, resumidamente, eu acho que é bem intrínseco, mercado financeiro e de capitais, né? Porque dentro de um planejamento, citando o que a Marina bateu aí algumas vezes, não existir um padrão. Mas sempre vai existir algum fundo, alguma coisa que tem que ser bem direcionado. E o bem direcionado não é dentro do padrão, é dentro do estudo de cada um que tem. Se ele vai para o mercado financeiro, se ele vai para o mercado de capitais, depende da idade, do risco que ele vai correr, né? Mas com certeza é uma relação literalmente próxima. Dentro disso que você falou, quais seriam os produtos financeiros mais indicados dentro do planejamento sucessório? Existe algum assim específico? Beleza, ótimo, Léo. Desculpe a redundância, mas não existe padrão. Volto à Marina. Os mais populares vão bater muito pela previdência privada e pelo seguro. Existem seguros bastante direcionados para isso. Resgatáveis, seguros que fazem parte do contexto para o planejamento sucessório. Não um simples seguro. Enfim, são os mais populares. Mas, não existindo padrão, é você buscar o que encaixa mais. Ao perfil da pessoa, ao perfil da idade, ao perfil que todo ele tiver. Mas existem, assim, na frente, os mais populares, esses dois. Mas é uma gama muito grande. E dentro disso que você falou, teria algum que te chama mais atenção, que as pessoas teriam que observar com mais carinho, com outros olhos, ou estariam todos mais ou menos no mesmo patamar e dependendo da situação individual de cada pessoa? Me chamam mais atenção sempre os dois que eu falei no início. Falei anteriormente, né? A previdência e o seguro. Mas a coisa precisa ser olhada, digamos, do 100% que é direcionado ao mercado financeiro ou de capitais. Isso é dividido por fatias em função do perfil, da idade e do risco que a própria pessoa quer correr, né? Você pode ir até para o mercado acionário, né? Mas ele pode ir com 5%, com 10% ou com 15%. Né? Ou, olha, o meu perfil não é esse. Enfim, mas os padrões ficam muito nos dois citados aí, lembrando novamente, desculpe, é uma gama muito grande e, me perdoe, a pessoa, essa é uma decisão que precisa de especialistas. Vocês são especialistas no planejamento sucessório, precisa de especialista também para o mercado financeiro e para o mercado de capitais, né? Para que ele possa direcionar em função do perfil identificado por vocês, né? Então, um banco, uma corretora de confiança, vai por aí. Entendi. Hoje em dia, né, estamos vendo aí muitos vídeos na internet falando de investimentos internacionais. O que você diz sobre esse cenário, Adão? Bacana a pergunta, né? Porque você pega o telefone aqui e abre uma conta. Internacional. Internacional, obrigado, Marina. Mas não é bem assim. Se me permite, eu sugiro a gente levar esse tema para um futuro podcast. Específico. E temos, inclusive, um convidado especialista em mercado financeiro e mercado de capitais para participar conosco. Perfeito. A gente tem parceiro
que pode perfeitamente ser convidado, né? Acho que podemos lançar essa ideia. O que acham? Aceito. Perfeito. Pronto, então sair de liso, vamos para frente, mas é um sair de liso agregando valor futuro. Isso Sim. aí. Só para ir também já, né, perto aí do encerramento, eu até na hora que falei da reforma tributária, esqueci também que a Previdência Privada vai passar por uma alteração com a reforma. Boa! E até hoje, a grande maioria dos clientes que nós fazemos o planejamento, às vezes até tem a previdência privada e não sabem por que tem e como que ela é. Porque às vezes um banco, uma instituição vendeu a previdência como um produto financeiro qualquer, mas ela é muito mais além. E ela tem impacto tributário na escolha se é um VGBL, PGBL, e também na sucessão também tem impacto na tributação, porque ela tem impacto quando ela faz a arrecadação, a contribuição em vida, e a tributação é diferente na sucessão dessa previdência. Então, isso também a gente abre essa informação. Então, é como se a gente fosse pegar, a gente pega realmente o patrimônio e vai destrinchando um a um. Desde um produto financeiro, não somos os especialistas no produto financeiro, mas dentro do escritório temos parceiros para isso, mas nós temos conhecimento para começar o direcionamento. Né? Porque, às vezes, tem também pessoas que nem têm um seguro de vida, uma previdência privada, a gente indica, começa o assunto, e alguns que têm e não sabem nem como foi feito, por quê, igual, né? Repetindo aí a tributação. Só uma balazinha, né? O que a gente mais tem visto? O cara tem valores aplicados no mercado financeiro de capitais, mas com uma gestão que poderia ser melhor. Sim. Se você tem uma gestão segura e aumenta a rentabilidade, a gente olha muito para esse lado também. E já que eu estou com a palavra, o conselheiro tem direito a fugir do script um pouquinho? Tem, eu quero fazer uma pergunta a vocês. Marina, Léo e Bia, vocês já estão há algum tempo já no planejamento. Sim. Como se sentem em poder ajudar as pessoas e os clientes a resolverem isso? É possível vocês falarem assim, muito do fundo do coração? Vou falar primeiro. Para mim, é quase que um propósito de vida. Eu realmente tenho amor àquilo. E a gente acaba apegando a família. Porque é um trabalho mais de médio a longo prazo, nunca curto prazo. Você precisa, igual eu falei, de várias rodadas, várias mesas redondas, várias conversas. Primeiro, obviamente, chega com o detentor do patrimônio, depois nós temos que sentar com a família. Isso tudo faz parte dessa sensibilidade que nós também desenvolvemos, né? Porque na advocacia você começa sem ter muito essa sensibilidade, essa empatia. Então, de fato, é um assunto que tem até amor. Empolga e emociona. Exato. Olha, enquanto advogado, realmente é uma satisfação enorme a gente pegar um projeto, né? A gente fala que é uma engenharia. É verdade. A gente começa a escrever aquilo desde o início, desde o atendimento, em ouvir a dor do cliente, identificar, passar para ele aonde ele pode ter um problema, aonde ele pode pensar numa solução de forma antecipada, e depois, quando você conclui esse trabalho, você vê a empresa está resguardada para continuar o legado ali do seu patrono, de quem, né, constituiu aquilo tudo, deixando ele tranquilo. Vai viver mais, vai viver feliz. Exatamente, curtir o que ele construiu também, que isso é importante, né? Então é uma satisfação muito grande. É muito gratificante também quando o cliente chega ali, né, no primeiro momento, que ele te conta o histórico, e às vezes é um histórico complicado, porque cada família tem suas especificidades ali, e você apresenta os cenários, você analisa aquela situação, analisa todo o patrimônio, estuda, né, com uma equipe multidisciplinar, porque envolve muitas áreas, envolve outros profissionais também, né, de outras áreas, e você mostra para eles, não, para a pessoa, né, aqui ó, tem esse cenário, a pessoa respira aliviada de saber que tem uma equipe que está cuidando. Ela sabe que tem alguém que está ali cuidando para resolver e deixar ele o mais tranquilo possível. Principalmente quando se fala numa pessoa mais velha, como você falou, que a pessoa já vê que tem um patrimônio grande, não quer que aquele legado se perca, ele quer a perpetuação. Legado. Boa, Bia. Ele quer a perpetuação, né,
daquele legado, então ele saber que tem uma equipe ali que está cuidando, e como a Marina falou, é um processo, é longo, né? Então você vai criando uma afinidade, são muitas reuniões, é gratificante. Eu falo que é mais que uma área do direito, é um propósito. É um propósito. É verdade. Que a gente tem, vai muito além, né? Acho que falamos tudo, né? Das principais dúvidas, dos principais casos, e já fizemos a chamada do próximo podcast. Produtos financeiros. Já pensei Investimentos aqui, internacionais. já pensei aqui no convidado já, viu? Sim, porque Pessoal, nós, né, o escritório é bom já também falando, a gente já fazendo aí nosso merchan, Isso. mas já estamos dentro do direito internacional, dos produtos financeiros internacionais também, estruturas internacionais, clientes com, né, empresas fora, então isso vai fazer muito sentido, mas num podcast específico sobre esse assunto. E olha, eu ainda, assim, João Pinheiro é uma cidade realmente que surpreende muito. Verdade. Essa semana nós fomos surpreendidos aqui, nós Sim. nem sabia, não estava nessa reunião, com uma visita que pessoas que já estão internacionalizando a empresa a partir de João Pinheiro, que a gente nem imaginava, de altíssimo nível. Sim. Né? Então, João Pinheiro realmente é uma cidade, poderia dizer, surpreendente, Marina? Sim, quase global. Que bom, obrigado pelo bate-papo. Avisar nossos telespectadores, a quem nos assiste, né, não percam o próximo podcast. Beleza. Tchau! Até Valeu, mais, bye, tchau, bye. tchau.